mais uma vez eu vou gravar hoje mais um vídeo sobre o livro A Epistemologia de Gaston Bachelard. Epistemologia, repito, é a área da filosofia que estuda o conhecimento. E o meu objetivo é esse, fazer reflexões sobre o conhecimento. E Bachelard faz isso muito bem. Então, o título do vídeo de hoje será A Epistemologia Gaston Bachelard, seção 1, 2a. 3. A objetivação de um pensamento à procura do real. Então vamos lá. Com efeito, é erradamente que se pretende ver no real a razão determinante da objetividade, quando nunca se pode ter mais do que a prova de uma objetivação correta. A presença da palavra real, como diz muito bem Campbell, é sempre o sinal de um perigo de confusão de pensamento. Se quisermos continuar na verdade, é preciso conseguir pôr o problema sistematicamente, mais em termos de objetivação do que de objetividade. Determinar um caráter objetivo não é tocar num atributo, é provar que se aplica corretamente um método. Bom, esse trecho ele já é muito interessante. Não sei exatamente, isso acontece com muitos teóricos, não sei exatamente como, ou seja, não sei exatamente a ideia de Bachelard sobre objetivação e objetividade, né? Mas, analisando o significado das palavras, o que eu faço, porque eu sou professor de língua portuguesa, objetivação é um substantivo. Significa ato ou efeito de objetivar. Objetivação é fazer de tudo, né? Tentar, como aqui no texto, fazer com que se torne objetivo. Isso é objetivação. É um substantivo, é um ato ou efeito de objetivar. E objetividade é um adjetivo, ou seja, qualidade daquilo que é objetivo, né? Já é objetividade, é qualidade de objetivo. Então, o que ele está falando aqui, que o mais importante é a objetivação, ou seja, é o ato de tornar objetivo. Por isso que no final ele fala, é um método. Porque para uma coisa ser objetiva, nós temos que fazer a objetivação. Como ele diz bem aqui, né, e nós sabemos, é só nós refletirmos na nossa vida, nas situações, nem sempre o real ou aquilo que parece real representa o objetivo. Então, a mensagem é a objetivação, ou seja, nós fazermos esforços, aplicarmos métodos para alcançar a objetividade, para alcançar aquilo que é objetivo. Bom, a razão apresentada é gratuita. A prova, pelo contrário, é positiva. Pensamos, portanto, que é melhor não falar da objetivação do real, mas da objetivação de um
pensamento à procura do real. É o que, do meu jeito, né, eu tentei falar. Né? A objetivação de um pensamento à procura do real. A nossa busca deve ser o real, deve ser tornar o real objetivo. A primeira expressão relaciona-se com a metafísica. A segunda é mais suscetível de se seguir o esforço científico de um pensamento. Precisamente, a relatividade parece-nos um dos esforços mais metódicos do pensamento, no sentido da objetividade. Esta modificação na direção do processo de objetivação equivale a dizer que o problema da verdade de uma doutrina não deriva do problema da sua realidade, mas que, pelo contrário, o juízo de realidade deve fazer-se em função de uma organização de pensamento, que já deu provas do seu valor lógico. Olha que interessante. Ele fala de, eu vou destacar, organização de pensamento. Anteriormente, em textos anteriores, ele fala de encadeamento de ideias, encadeamento de raciocínios. Porque todo mundo pensa, todo mundo tem ideias, todos, não diria todos, mas muitas pessoas fazem raciocínios, mas não são raciocínios organizados. E aqui no final é muito interessante, é muito importante, eu destaco isso também. Que já deu provas do seu valor lógico. Então tem que ser um pensamento organizado e de valor lógico. Tem que ter sentido. Essa é a diferença. A doutrina relativista surge com toda a evidência como verdadeira antes de aparecer como real. Refere-se durante muito tempo a si própria, para estar em primeiro lugar certa de si própria. Ela é um modo de dúvida provisória, mas metódico ainda, e sobretudo mais ativo que a dúvida cartesiana, porque prepara e funda uma verdadeira dialética matemática. A dúvida é importante. Por quê? Porque através da dúvida existe a busca da verdade. Ou seja, a dúvida, que é o desconhecimento, faz com que o pensamento se organize, como Bachelard escreveu anteriormente, né? A dúvida provoca a organização do pensamento em busca do lógico, em busca da objetivação do real. Último trecho. É preciso, antes de mais nada, tomar consciência da necessidade construtiva e criar uma lei para rejeitar, como diz Serlode, tudo o que não parece necessário. Repito, rejeitar tudo o que não é necessário. Mais ainda do que da necessidade, a construção do real precisa da prova desta necessidade. A construção do real não pode confiar-se apenas a uma necessidade que venha de uma realidade. É necessário que o pensamento construtivo reconheça a sua própria necessidade. Vou terminar por aqui hoje. Então, são conceitos muito importantes. Eu peço que quem assiste o vídeo volte
ouça novamente, preste atenção. Esse último trecho, como todos os outros anteriores, também é muito importante, porque ele afirma aqui que o real não é necessariamente, deixa eu ver aqui, a construção do real precisa da prova desta necessidade. A construção do real não pode confiar-se apenas a uma necessidade que venha de uma realidade. Porque a realidade, aqui se pode fazer muitas reflexões. A realidade nem sempre é uma necessidade, né? E podemos ir além. Coisas, situações, elementos que são tidos como necessidade, na verdade não são necessidades, né? Então tem que ser aproveitando um contexto desse texto aqui, né? A objetivação do real, ela é diferente para cada pessoa, mas existe uma objetivação do real. Vamos relacionar os conceitos. Existe uma objetivação do real que é uma necessidade, e uma necessidade lógica. Então, reunindo todos esses conceitos, chegamos à verdade, porque nem tudo que é real é objetivo e principalmente é lógico, é uma necessidade lógica. Eu, particularmente, estou gostando muito desse livro, desses conceitos. E o objetivo é tanto eu, que leio e gravo o vídeo, refletir, como fazer você refletir também. Então, para terminar o vídeo, eu vou ler esse trecho de novo, né, para relembrar e para reafirmar a importância. Mais ainda do que da necessidade, a construção do real, ou seja, precisamos construir o real, porque o que é irreal não precisa nem comentar, né? Precisamos construir o real, mas é preciso a prova desta necessidade. Como eu disse, as pessoas podem argumentar, mas cada um tem a sua necessidade. Não é bem assim. A construção do real precisa da prova desta necessidade. A construção do real não pode confiar-se apenas a uma necessidade que venha de uma realidade. Por exemplo, o consumismo é uma necessidade que tem a ver com a realidade que nós temos. É uma realidade injusta, porque na realidade é possível viver bem sem ser consumista. Eu, por exemplo, não sou. É necessário que o pensamento construtivo reconheça a sua própria necessidade. Então, ele fala aqui pensamento construtivo, como eu já relembrei e relembro novamente. Ele trata de encadeamento de ideias, encadeamento de raciocínios, né? Então, nós relacionando esses conceitos, nós vamos começando a entender o que é conhecimento, o que é realidade, o que é necessidade. Termino o vídeo por aqui. Espero que possamos fazer boas reflexões a partir desse vídeo. Peço que você curta o vídeo, peço que assista aos outros vídeos também. Peço que veja os links abaixo que eu vou colocar, né? Os links dos meus sites, nos quais há os meus livros, os links das minhas redes sociais, e peço que você se inscreva no meu canal. Muito obrigado.
e até o próximo vídeo.